Saudações, alunos do curso de variáveis complexas. Hoje vamos falar um pouco aqui sobre o capítulo 5, tá? O capítulo 5 da apostila que estamos usando é a apostila do professor Sérgio Zani, sobre o assunto. Tá? Então, nesse capítulo 5 nós vamos falar sobre as raízes de números complexos. Diferente de números reais, né? Uma raiz, você não tem unicidade na raiz. Por exemplo, quando a gente pega e pergunta quanto é a raiz de 4, você vai me falar que a raiz de 4 é 2. Tá? Por definição, a raiz quadrada de um número é aquele número positivo que elevado ao quadrado dá o que tiver aqui dentro. Né? Então, o que é a raiz de x? Tá? É um tal de y, de tal forma que quando eu faço o y ao quadrado, isso aqui dá x e o y tem que ser um número maior ou igual a zero. Tá? Então, na definição de raiz quadrada de um número, é claro que a gente só define raiz quadrada de números positivos, raiz quadrada, e raiz quarta, assim por diante. Então tem que ter essas condições. Se você quiser raiz cúbica, aí você pode, raiz cúbica de um número x é um y, tá? De tal forma que o y ao cubo resulte em x. Né? Aqui não precisa ser positivo e negativo, tanto faz. Números positivos e negativos têm raízes cúbicas. Agora, a raiz quadrada somente para números positivos. E aqui tem unicidade. Isso tudo tem a ver com a unicidade do gráfico da função x ao cubo, ou aqui a falta de unicidade da função x ao quadrado. Enquanto aqui você tem x ao quadrado sendo um gráfico desse tipo, a raiz cúbica não, né? A raiz cúbica é um gráfico desse tipo. Então tem injetividade aqui não. Então aí para ajustar essa falta de injetividade, você só trabalha na parte x positivo. E aí você tem unicidade, então dá para falar da raiz como inversão da função x, inversão da função x ao quadrado. Para números complexos, você não se preocupa com falta de injetividade não, tá? Você tem falta de injetividade? Sim, tem. E aí imagine que você queira saber, você começa aqui com um número complexo e quer calcular a raiz enésima de z, tá? É isso que a gente está querendo calcular. Então o que é isso aqui? Aí você fala, isso aqui é um número complexo z. Tá? Para começar a nossa conversa, então você faz essa questão aqui, né? Pega o n natural, um número natural, e você quer saber resolver essa equação. Né? Aí você vai investigar, né? Quais são os números complexos z que satisfazem essa equação. Aqui o z0 é um número complexo dado. Por exemplo, 1 mais i. Né? Então você fixa um z0 e o n também você fixa. Tá? A raiz cúbica, a raiz quíntica, né? Assim por diante. E aí você vai resolver essa equação. Tá? E essa equação, a gente, né, analogamente com o que a gente faz com o caso real, a gente enxerga que o z que resolve essa equação tem que ser, por definição, um z que resolve essa equação. Essa equação aqui que é polinomial. Tá? Então temos que resolver essa equação. E descobrir quais são os valores de z, né, aqui que satisfazem essa equação. Observe que se o z for zero, né, se o z0 for igual a zero, então não tem outro aqui, z elevado a n para ser igual a zero, então o z tem que ser zero. Tá? E aí você só vai ter uma solução. Então, o que eu estou dizendo aqui que a raiz enésima de zero é zero, tá? Só tem uma raiz. O número zero é aquele que a raiz enésima dele só vai ser zero, só tem uma raiz aqui. Agora, se o z zero não for zero, tá? Ele admite ser escrito na forma polar, né? Você tem uma forma de escrever na forma polar.
Então, podemos escrever Z0 como sendo... Deixa eu usar a anotação do livro aqui. Ele vai ser R0, né, que é o raio, vezes cosseno de θ zero, tem um argumento aqui, mais I seno de θ zero. Então, o que nós fazemos? Aqui é até um passo, né? Você quer saber a raiz de um número complexo, a raiz enésica de um número complexo, você escreve ele na forma polar. Tá? Isso é possível, se o número não é nulo, então você escreve ele na forma polar. Tá? Onde aqui a gente sabe que o R0, né, ele é exatamente a norma de Z0. Tá? E o ângulo θ é o argumento. Tá? E o θ aqui 0 é um argumento. Tá? Vamos pegar aqui e escrever ele assim, ó. Argumento de Z0. Tá? A notação igual aqui é a bússola de notação. O certo seria isso aqui, ó. Porque argumento de Z0 não é um número, mas é um conjunto de números, né? Um conjunto de ambos. Tá? Mas eu vou escrever igual aqui. Ele é argumento. Pode ser também tomado como sendo o argumento principal, que aí o argumento principal é único, né? O argumento principal é aquele que está entre o intervalo de 0 e 2π. Se você quiser fixar a ideia, pense no argumento principal, ou seja, a primeira volta, né? O argumento que está nessa primeira volta. Bom, e aí, o que a gente faz? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pensar que eu quero resolver essa equação. Mas essa equação aqui, você vai pensar o seguinte, que o z não pode ser zero, né? Que z elevado a n vai dar zero, né? Também. Então o z também pode ser escrito na forma polar. R cosseno θ, né? Mais I seno θ. Certo? Então está. Agora, transferindo agora para essa equação, nós vamos ter z elevado a n. Vai ficar... Essa equação vai ficar R elevado a n cosseno de θ mais I seno θ elevado a n, tá? Igual ao Z0, que vai ser R0 cosseno de θ zero mais I seno de θ zero. Agora, a gente observa o seguinte, que essa expressão, esse n aqui, ó, pela fórmula de De Moivre lá, você tem o seguinte, ó, você vai ficar R elevado a n, e aqui você vai ter cosseno de n θ mais I seno de n θ. Tá? Assim. Igual a R0 cosseno de θ zero mais I seno de θ zero. Aqui um passo. Se você coloca o módulo, veja que isso aqui tem módulo 1. E esse também tem módulo 1, porque é seno e cosseno. Então isso aqui vai ficar módulo 1. Colocando módulo, vamos ter o seguinte. Vamos ter que Rn vai ter R elevado a n vai ser R0. Aqui basta colocar módulo aqui e colocar módulo aqui. Como isso é número positivo, né, vai ser o número positivo sai do módulo. Isso aqui fica com módulo 1, tá? Norma 1 aqui. Isso aqui também tem módulo 1. E aí você vai ter o R0. Aqui, o cosseno, aí como essas partes são iguais, aí você olha que o cosseno de n, a parte real tem que ser igual à parte real daqui, e a parte imaginária daqui tem que ser igual à parte imaginária daqui. Com isso a gente vai chegar aqui, cosseno de n θ tem que ser igual a cosseno de θ, 0, e seno de n θ tem que ser
cosseno de θ0. Bom, isso aqui, né, equivale, né, aqui até equivale, tá? Equivale a você ter o R, aqui eu estou tratando com números positivos, e para números positivos, isso aqui vai ser raiz enésima real de R0, tá? Que tem sentido, tá? Mas isso aqui, ó, esse mesmo símbolo aqui que está sendo usado aqui, aqui é raiz complexa e aqui é raiz real, tá? É o mesmo símbolo para objetos distintos. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Se a gente tem o cosseno de nθ igual a cosseno de θ0 e seno de nθ igual a seno de θ0, isso só dá uma possibilidade, né? Só dá que nθ tem que ser igual a θ0 mais 2kπ, tá? Com k pertencente a z. Ou seja, esse ângulo aqui, ele tem que ser o θ0 ou as suas voltas múltiplas de 2π, tá? Então, para você ter seno e cosseno igual, não tem jeito. Tá? Qualquer coisa dá uma revisada na trigonometria, mas é isso que a gente tira. E, portanto, nós vamos ter R igual a raiz enésima de R0 e o θ, ó, a gente descobre quem é o θ, porque aqui, ó, descobriu o número Z, descobriu o R e o θ. O R eu já sei. E o θ? O θ vai ser θ0 dividido por N, olha aí, passando dividindo, e mais 2kπ dividido por N também, tá? E o K variando nos inteiros. Embora o K varie nos inteiros, pode ser pensado que essa expressão aqui possa ser infinitos valores, né? Então tem infinitas soluções. Aí a gente vai ver que não, tá? A quantidade de soluções aqui é exatamente N, tá? Porque aí você vai ter repetição, tá? Você pode prova isso aqui, então os valores aqui de θ0, né? Quando colocados nessa expressão, ele vai te dar direito a vários valores, mas, né, esses vários eles se resumem em N valores, tá? E a gente pode denotar assim, ó, notação. O que a gente acabou de descobrir foi que a raiz enésima do Z0 é esse ZK, né? Quem que é o ZK? O ZK vai ser o raiz enésima real, tá? De R0 vezes, eu vou chamar esse cara aqui de θk, tá? Cosseno de θk mais I seno de θk. Então tá aí, teoricamente é assim que a gente resolve, tá? E aí a gente vai ver agora exemplos. Em resumo ao que foi feito, temos que as raízes de números complexos, de um dado número complexo não nulo, que eu não vou chamar de Z0, não, vou chamar de ZO, tá? Porque nesse K ele varia de 0 a n-1, eu vou chamar de ZO. Então, raiz enésimas de um número complexo ZO vai ser escrito na forma polar como sendo RO, cosseno de θO, mais I seno de θO. Vou chamar esse θO para poder não confundir com θ0, tá? E o Z0 aqui, tá? Para não fazer índice. Esse índice aqui, eu vou escrever 0, o O assim, né? Minúsculo, e o 0, se precisar, eu corto, tá? Só para fazer distinção. Podia ter usado alfa aí, né, nesse livro, mas vamos usar a anotação do livro, da apostila, para vocês seguirem, né, tá? Então temos que, dado um número
complexo não nulo, quando nós vamos calcular as raízes enésimas, elas são expressas como sendo esse ZK, tá? ZK então representa essas raízes enésimas. E aqui um fato, tá, que tem que ser demonstrado, é que o ZK pode ser escrito como sendo raiz real enésima, né? Raiz real enésima de R0, tá? Isso aqui é uma raiz real. Aqui vai ser cosseno de θ0 mais 2k π sobre n, θo, né? Aí mais i seno de θo mais 2k π sobre n. E o k inicialmente a gente falou, olha, a gente pode variar esse k nos inteiros. De fato pode, mas não precisa. Basta você variar o k entre 0 e n menos 1, obtendo n valores. Esses n valores, Z1, Z2, assim por diante, vão gerar valores distintos. E aí eu quero que vocês entendam que a raiz... deixa eu escrever com outra cor aqui. A raiz enésima de Z0 deixa de ser, de ZO, né? Deixa de ser um número apenas, um número, no caso, complexo, e passa a ser um conjunto, tá? Que conjunto é esse? É o ZO, aí Z0 agora, né? Z0, ó, Z1, Z2, até chegar no Zn-1. Por que que eu não ponho Zn? Zn vai cair no Z0, tá? Zn mais 1 é igual a Z1, tá? A gente consegue demonstrar isso. Então aqui a diferença de raízes reais, né, e raízes complexas é que raízes enésimas de números reais nos geram n raízes reais complexas, n raízes complexas. Portanto, isso aqui, ó, vai ser um conjunto, não mais um valor, mas é um conjunto de valores. Esse conjunto de... Vamos dar aqui um exemplo, né, para a gente poder fazer essa conta. Ó, vamos calcular aqui. Deixa eu pegar um número complexo não tão trivial aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar as raízes. Esse aqui eu vou pegar do próprio apostila. Vou fazer um pouco mais difícil. Depois a gente faz um mais fácil. Vamos fazer nessa hora. Não, vamos fazer o mais fácil primeiro. Z ao cubo é 1 menos i. Tá? Nesse caso aqui, ó, nós queremos calcular as raízes enésimas, né? Então, o exercício pede para a gente calcular o seguinte. Resolva essa equação, né? Encontre as raízes dessa equação. E as raízes dessa equação, a gente pode, claro, escrever como sendo isso aqui na nossa notação, né, que a gente está adotando. O z vai ser as 3 raízes cúbicas do número complexo 1 menos i. Tá? Isso que a gente está buscando. E vamos ver que de fato tem 3 raízes, interpretar isso geometricamente. Né? Primeiro, ó, esse aqui é o nosso ZO. Precisamos escrever ele na forma polar. Tá? Para isso, vamos calcular o R0, tá? Que é o valor absoluto, né? O módulo de ZO, né? RO, ZO. Isso vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Isso aqui dá raiz de 2. Aí, agora a gente precisa descobrir qual o ângulo, tá? Qual o argumento desse número complexo, ou um dos argumentos, né? Do número complexo ZO, tá? Quando a gente vai observar, nós temos que calcular cosseno de θO vai ser 1 sobre raiz de 2, né? Que veja que isso aqui é nada mais do que x sobre RO, tá? E o x é 1 e o RO é raiz de 2, que é a raiz de 2 sobre 2. E o seno de θO vai ficar y sobre RO,
que é 1 sobre raiz de 2, negativo aqui, né? Então isso fica menos raiz de 2 sobre 2. Esses valores aí de raízes, né? Raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2, é um ângulo notável, claro, né? Então, fazendo aqui um esboço, né? Aqui da nossa situação, nós vamos ter... veja que o x é positivo e o y é negativo, né? Olha aqui, o y é negativo. Esse ângulo pode ser este ângulo, tá? É este ângulo. Bom, como que a gente mede? Então, esse ponto aqui, veja que ele é o raiz de 2 sobre 2 e o menos raiz de 2 sobre 2. Esse ângulo aqui, ele esse aqui esse ponto está na bissetriz dos quadrantes pares, tá? Do segundo e do quarto quadrante. Agora, qual seria esse ângulo? É claro que esse ângulo aqui é 45, ou π sobre 4. Ou, se a gente quiser também usar, a gente pode fazer assim, ó, 2π menos π sobre 4. Isso vai dar pra gente 7π sobre 4. Então, nós temos 7π sobre 4, tá? A raiz, o ângulo que pode ser o θO. Se você quisesse usar também menos π sobre 4, poderia usar? Claro, poderia também. Não há problema, tanto faz. Aí, então, nosso θO é 7π sobre 4. Eu estou pegando aqui, esse aqui é o argumento principal, que a gente escreve como sendo argz, assim, ó. Argzo, tá? ZO, então fica sendo raiz de 2, né, que é o seu valor absoluto, cosseno de 7π sobre 4, mais i seno de 7π sobre 4. Agora o zk, que vai ser raiz cúbica de ZO, vai ser... Aqui você vai ter raiz cúbica de raiz quadrada de 2. Né? Essa primeira raiz é só real, tá? Aí depois agora a gente vem com o cosseno do ângulo. Então é 7π sobre 4 mais 2kπ dividido por 3. É a mesma, esse aqui eu estou fazendo θO mais 2kπ dividido por n, e o n é 3. E seno da mesma coisa, tá? 7π sobre 4 mais 2kπ dividido por 3. E aqui a gente não precisa fazer o k muito não, basta fazer o k variando de 0, 1 e 2. Até n menos 1, então até esses três valores. Bom, fazendo isso, vamos ter Z1. Aqui fazendo raiz cúbica de raiz de 2, é raiz sexta, né? Multiplica-se os índices, né? Raiz sexta de 2. Vezes, aí cosseno de... Aqui, veja que o k é 0, tá? Eu vou já fazer os valores aqui, ó. Esse k é 0. Aí k é 0. Isso aqui fica só... aqui o 3 vai multiplicar com 4. Então vai ficar 7π sobre 12. Mais i seno de 7π sobre 12. Não se preocupe em calcular, tá? 7π sobre 12, quanto que dá isso? Nem se preocupe em calcular, pode deixar assim na forma polar. Isso já é uma resposta. É claro que se você tiver uma situação muito fácil de calcular, claro, pode calcular, pode expressar na forma algébrica. Então, raiz sexta, 2, aí vezes cosseno agora, vamos ver como é que fica. Agora, quando k for 1, vamos ter 7π
sobre 4 mais 2π. E aí isso tudo dividido por 3. Bom, isso aqui em cima vai dar assim, ó. 8 dá 15. 15π dividido por 4. Aí vezes esse 3 aqui, que fica 1/3, né? Vai ficar assim, ó. 15π dividido por 3 dá 5π. Então fica 5π sobre 4. Ó, 5π sobre 4. Mais I seno de 5π sobre 4. E eu usei... Ah, eu fiz errado aqui o índice, né? Aqui é o Z0. Aqui é o Z1, né? Agora sim o Z2. O Z2 vai ser raiz sexta de 2. E aqui a gente vai colocar cosseno de quem? Agora é de 7π sobre 4, aí o K é 2. Então vai ficar 2 vezes 2, 4π. Dividido por 3. Então fazendo a conta aqui, 4 vezes 4 dá 16π. 16π mais 7 vai dar 23π. 23π. E aí dividido por 12, né? Não tem muita simplificação aqui. 23π dividido por 12. Mais I seno de 23π dividido por 12. Se você estiver preocupado em localizar esses pontos no ciclo trigonométrico, né? Não há tanto que se preocupar, ó. Porque você pode pensar geometricamente assim. Primeiro você localiza esse 7π sobre 4, né? Que a gente mais ou menos localizou aqui acima na figura. Aí esse aqui você vai pegar, a primeira coisa que você faz é dividir ele por 3. Tá? Então você pega esse ângulo todinho aqui, ó. Esse ângulo todinho, deixa eu colocar ele em vermelho aqui. Você faz a trisseção desse ângulo aqui, ó. Tá? Então, digamos aqui, ó. Aí você vai ter 7π sobre 12. Tá? Não sei nem onde que dá, mais ou menos. Aqui, mais ou menos, sei lá. Aí marca esse ponto. E os demais é só ir somando, né? A partir do momento que você fez a trisseção, você chega nesse ponto, nesse ângulo, né? Você divide ele por 3. E aí depois você vai somando esse ângulo que você dividiu por 3. Então, geometricamente, não é tão difícil de fazer. Mas eu vou expressar esses ângulos todos aí, esses números complexos todos, já dentro do GeoGebra, para a gente usar, né, um pouquinho dos comandos de lá. Bem, agora no GeoGebra, W vai ser o ZO. E esse número é igual a um menos I. Vamos ver se ele aceita. Sim, aceitou. Olha lá o número complexo. Esse é o W. Vamos dar um zoom aqui nele. Z0. Bom, fiz assim. Agora eu tenho que voltar para a parte de cima. Pronto, aqui. Esse número vai ser a raiz sexta. Ó. Raiz sexta. O raiz sexta, às vezes você pode olhar aqui como é que a gente faz para uma raiz sexta, né? Que é a raiz quadrada, né? Você tem outras aqui, ó. Raiz sexta. Então aqui você pode pôr raiz sexta de quê? Aí de 2. Raiz sexta de 2, ó, aproximadamente 0,12, para caso queira saber. Aí agora fecha, não, aí dá um espaço, aí raiz, vamos digitar cosseno. Deixa eu ver se já tem a função. Pronto, tem a função cosseno. Vamos fazer cosseno a primeira raiz vai ser 7π sobre 12. Como é que a gente digita aqui? 7π dividido por 12. Tá? Aí passa para frente, mais I,
Aí tem que usar a letra I. Aí seno agora. Veja que seno também tem aqui. Seno da mesma coisa. É 7 π dividido por 12. Tá? E eu vou ter esse número complexo. Saio aqui do comando e bato aí o Enter. E eu achei a primeira raiz. A primeira raiz, esse Z0, é esse número aqui que está ali no segundo quadrante. Agora eu vou fazer os outros números complexos. Eu vou dar uma pausa, vocês já entenderam como que é. Eu vou simplesmente digitar. Já volto. Ok. Então, depois aí, agora eu digitei as outras 3 raízes, tá? As outras 2 raízes, né? Então temos Z0, Z1 e Z2 digitados aqui. Olha como que eles apareceram. Deixa eu colocar aqui para vocês imaginarem aqui. Pense nesse ângulo aqui do W, né? Que é a nossa raiz. A gente está extraindo uma raiz. Tá, quero fazer o vetor. Esse vetor aí. Vamos observar assim o ângulo, né? Temos aqui, ó. Então temos esse ângulo aqui em termos de π, né? Então temos 7π sobre 4. Esse ângulo aqui, ó, ele vai ficar dividido em 3 partes, tá? Então você pega esse ângulo grandão do vetor que você quer extrair as raízes. Então você divide pelo número, o índice, né, da raiz que você quer. Então no caso aqui vamos dividir por 3. No nosso caso, tem até um comandozinho aqui, ó, interessante aprender esse comando. Se você digitar vetor, aí você digita, eu vou digitar o Z1, tá? Aí Z underline 1, porque ele vai me dar esse vetorzinho aqui, ó. Quando faz isso, não, eu não queria o Z1 não, eu queria o Z0 primeiro. Só o Z0, é o Z0. Perfeito, vetor Z0. Tá aí, eu quero que vocês enxerguem os ângulos, tá? Esse aqui, ó, esse ângulo do vetor, o argumento de Z0 é a terça parte do argumento de W. Então você divide o argumento por 3, tá? E depois você vai repetindo. Eu quero fazer aqui uma figura com vocês. No caso, eu quero fazer um polígono. Eu vou ligar esses 3 pontos, ó. Vou ligar o Z1, o Z0 com Z1, com Z2 e finalizando com Z1, Z0. Veja que nós temos um triângulo equilátero. As raízes cúbicas, né, de qualquer número complexo não nulo vai formar um triângulo equilátero. Todos esses pontos aí, ele vai ter a mesma norma, né, valor absoluto. Vai ter o mesmo módulo. Tá? Todo o Z1, o Z0, Z1 e Z2, todos têm o mesmo comprimento, né? A distância até a origem. Observe isso. Agora, os argumentos eles vão alternando, mas em termos de módulos são sempre os mesmos. Se você tiver uma raiz quártica, né? Raiz de índice 4, você vai ter um polígono de 4 lados, portanto um quadrado, assim por diante. 5, 6, 7, 8 são polígonos regulares que vão ser formados, tá? Essa é a representação de um número complexo, né, das raízes enésimas de um número complexo, tá? Acho que tá bom para exemplificar, né, como é que fica. Aqui também é interessante observar que a partir do Z0 você pode obter os outros números complexos.
Z1 e Z2. Basta multiplicar o Z0 por o número complexo unitário, no caso, né? Mas que se faça só a soma dos ângulos, né? Porque se ele é unitário, ele não muda o comprimento, né? O módulo, mas ele vai somar ângulos. Vamos especificar isso agora no papel. Vamos resolver essa equação aqui, ó, em Z, e ver que dá 4 raízes, né? Ou seja, nós queremos achar raiz quártica, né, de 1. E veja que isso aqui vão gerar para a gente 4 números complexos. Z0, Z1, eu já estou indexando assim, Z2 e Z3. O bom aqui é que são todos unitários, tá? Como é que a gente faz? Primeiro, ó, veja que esse aqui é o nosso ZO, né? 1. Como que escreve 1 na forma polar? 1 na forma polar é fácil. Veja que o 1, você tem que sempre pensar no ciclo trigonométrico aqui. Pensando no ciclo trigonométrico, 1 tá aqui, ó. Tá aqui o 1. Qual que é a norma dele? É 1. O módulo dele é 1. E o ângulo é 0, tá? O argumento dele é 0. Isso facilita muito a vida da gente. Ser 0 é uma coisa boa aqui. Então vamos ter assim, ó. Cosseno de 0, 0 radiano, mais I seno 0. Maravilha, né? Agora vamos escrever o ZK como sendo raiz quártica de 1, raiz real. Aí você tem que saber que isso é 1, tá? Multiplicado por cosseno de 0 mais 2kπ dividido por 4, porque o n é 4 agora, mais I seno da mesma coisa, 0 mais 2kπ dividido por 4. E o K não precisa variar muito não. Varia o K de 0, 1, 2 até N menos 1, que no caso é 3. Tá? Então, o nosso ZK, vamos escrever de uma forma mais bonitinha aqui, ele vai ser 2kπ sobre 4, dá para pôr kπ sobre 2. Vai ficar cosseno de kπ sobre 2 mais I seno de kπ sobre 2. E o K variando 0, 1, 2 e 3. Vamos listá-los, né? Z0. Z0 vai ficar cosseno de 0 mais I seno 0. Isso a gente sabe que é 1. Z1 vai ficar cosseno, quando K for 1, cosseno de π sobre 2. Mais I seno de π sobre 2. Isso dá cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1, isso vai dar I. Z2, cosseno, aí colocando K igual a 2 nessa expressão do ZK, vamos ter 2π sobre 2 dá π, né? Vai ser π mais I seno π. Isso dá menos 1, né? Seno de π é 0. E finalmente, Z3 vai dar pra gente cosseno de 3π sobre 2 mais I seno de 3π sobre 2. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Colocando essas informações, vamos ter menos I. Tá, e agora eu vou adicionar aqui uma página
da trigonometria. Vamos ver essa aqui. Aqui. Então, aqui usando essa expressão, veja que os ângulos, claro, os ângulos são excelentes, né? Temos esse ângulo, dando esse ponto. Esse outro, esse aqui vai dar o I, né? Esse aqui dá I, esse aqui dá 1. Esse aqui dá menos 1. E esse aqui é o 3π/2, dá o menos I. Que são as posições desses números complexos. Ligando esses pontos, né, aqui, vamos ter o seguinte, ó. Ligando os pontos. Vamos formar uma figura aqui, claro, vocês sabem que é um quadrado, tá? Forma-se um quadrado. Então, as raízes enésimas de um número complexo, elas formam, quando é acima de 2, pelo menos, né? 2 não forma um polígono, né? O 2 só forma um segmento. Mas acima de 2, né, 3 em diante, você tem um polígono, triângulos, quadrados, pentágonos. E essas figuras são bem interessantes de você enxergar. Bem, agora eu vou tentar aqui colocar no GeoGebra. Vou tentar, né? Colocar algumas informações aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar alguns controles deslizantes. Ó, eu vou colocar aqui primeiro um controle deslizante. Aqui o N, tá? O A vai ser meu controle deslizante, ele vai fazer o papel de N. Mas eu vou chamar de N mesmo. Vou chamar de N. Tá? N varia de 1 a 1. Ele é um número inteiro. Ele varia de 1 a 30, não, tá muito. Vamos pegar até... Acho que até 10 tá ótimo. Então o incremento é 1, tá? Que ele é controle deslizante, então ele vai de 1 para frente. E aqui eu vou querer usar um comando bem interessante para poder gerar uma lista. Tá? Vou ver se eu consigo aqui fazer para vocês aqui. Mas a lista, e essa lista ela vai gerar os números complexos que eu quero. Eu vou querer digitar a fórmula genérica dessa raiz aqui. Só para entender o que eu estou querendo fazer, deixa eu ir para o papel. Eu quero tentar calcular a raiz enésima de 1, tá? E ver como que são as raízes enésimas de 1 e variando 1. Estou querendo fazer isso. Aí lembrando que isso aqui vai ser o ZK, tá? E o ZK, ele é assim, ó, escrito como sendo... Como a gente sabe que 1 é cosseno de 0 mais i seno 0, isso fica fácil da gente escrever lá no GeoGebra direto aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. É o 0 mais 2kπ, então vai ficar aqui. Dividido por n. Mais i seno de 2kπ dividido por n. E eu vou querer fazer uma lista com k. O meu vai ser do jeito que está aqui. O n eu vou deixar n mesmo, que ele vai variando. Vamos ver se dá certo isso. Ó, então eu escrevo aqui. Sequência. Bom, acho que eu estou conseguindo aqui colocar a sequência. Então, primeiro sequência, depois o comando. Eu estou digitando o ZK, veja que isso aqui é o ZK. Cosseno de 2kπ sobre n, mais seno de 2kπ sobre n. E agora eu ponho uma vírgula e coloco quem é a variável. A minha variável nesse problema aqui é o k. Agora, a partir de quanto que ela vai? Ela vai de 1, tá? Cadê o 1? Ela começa no 1 e vai até o n menos 1. Então, vírgula, aí eu ponho o n mesmo, ó, menos 1.
Aí vou lá para conta, é menos 1. É isso. Se tiver tudo certo, né, começa no 1 e termina no n-1, né? Aí, como o n-1 não tem nada, eu acho que vai ficar vazio isso aqui. Aparentemente vai dar errado. Não deu nada a lista. Mas agora, se a gente fizer a lista andar, vamos ver se dá certo. Olha aí, dá certo. Então, né? Ah, eu coloquei do 1, né? Tá, eu agora que eu observei que eu deveria ter colocado do 0. Ele tá comendo 1 a unidade. Deixa eu apertar aqui, configurações. Olha lá o comando tá certo, certinho. Só que aqui esse 1 não é do 1, ele começa do 0. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui, que é difícil, viu? Falar, né? Quando a gente tá no computador é fácil. Agora no tablet já as coisas são bem mais difíceis. Pronto, comecei do 0. Agora deve estar certinho. Se eu coloco 3, você tem a figura, né? Com 3, ó. O polígono com 3, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Esse aqui é o número complexo que a gente está calculando a raiz, é o 1. Então as 3 raízes de 1 são essas. Se você quiser 4, aí você vem para cá, ó. 4 raízes te dão essas 4 raízes. Então são esses 3 valores. Se você quiser mais 5, olha aí. Ele já forma um pentágono, né? Se você quiser 6, olha lá, ó, cadê? Vai pro 6, um hexágono. Veja aí o hexágono sendo formado, ó, bem direitinho, né? Já veja que são os vértices de um hexágono. E 7, olha lá, é um heptágono. 8, octógono. 9, não sei nem o nome, né? Isso aí que vocês sabem. Com 9 lados, né? Ó, tem um polígono com 9 lados e com 10, né? Coloquei até 10, mas a gente poderia aumentar, claro, esse número aqui, ó. Se você mexe aqui nesse controle deslizante, que quiser colocar mais valores, né? Pode pôr até 100, 100 é raiz. De índice 100, eu vou pôr aqui só 20, né? 20 é um número legal. Tá, então ele vai até 20 agora. Vamos ver como fica. Aqui vou animar ele. Olha aí, ele vai aparecendo as raízes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E ele vai obtendo então as raízes, né? As raízes do índice que você quer, nesse caso. Veja que todas têm o mesmo comprimento, né? Todas vão ser unitárias no caso. E essa ideia, né, de um número complexo, quando você calcula as raízes de um número complexo, eles vão se formar essas figuras. É claro que a posição varia, né? Vai variando aqui as posições, mas em geral essa, esse tipo de informação que você vai ter, né, para calcular as raízes de um número complexo. As raízes de um número complexo. E aí você vê, né, que nem eu estou falando, a ideia de não é uma raiz, é o conjunto das raízes de um número complexo. Eu já ia fechar aqui o programinha, mas aí pensei, poderia ter, né, um certo um comando aqui para a gente gerar os polígonos, né? Eu pensei, né, se existia de fato esse tipo de comando, e de fato existe, tá? Então, veja que eu gerei uma lista, tá? Quando eu fiz essa lista, você tem os pontos, ó, os pontos que vão sendo gerados.
Então aqui, ó, com 8, você tem aqui L1, L2, L1, né, a lista. Então tenho todos os pontos, ó, 1 mais 0i, 0,71 mais 0,71i, ele está gerando todos os pontos em uma lista. Agora, eu pensei, o que está um comando é que tivesse você, como você desenhar um polígono a partir dessa lista de pontos. E existe esse comando no GeoGebra, chama-se polígono, abre parênteses, lista. E aí eu ponho polígono L1, tá? Isso vai me dar, ele tá inclusive da área aqui, mas essa não é a informação que eu quero. Eu quero só mesmo observar como que são as figuras que se formam, tá? Aqui, ó, 3, 4, 5, então os polígonos aparecendo, né? Desenhando a partir dos vértices, que são esses números complexos, as raízes da unidade, raízes enésimas de 1. Tá? Aqui com 20 lados nem parece, já fica até um pouco próximo de uma circunferência, né? Mas tem 20 lados. Vamos ver mais uma vez só. Tentem fazer isso também no GeoGebra, né? Coloquem esses comandos aí mais ou menos como eu coloquei no GeoGebra, para visualizar esse tipo de figura. Né? Que é um exemplo bastante interessante, porque ele gera vários valores, né? Ó. É claro que para a gente enxergar mais, teria que dar um zoom, né? Dar um zoom na figura. Olha aí, 20 lados. Ó. Então temos aí este polígono. É isso.